Bom, vamos lá para o nosso estudo semanal. Faz tempo que eu não gravo ele aqui, né? Correria do dia a dia aí, principalmente final de semana. Agora que as coisas estão, né, voltando para o seu lugar, vamos retomando a rotina de estudo aí para vocês, beleza? Então vamos lá, galera. Começar aqui pelo dólar futuro, tá? Gráfico do dólar na tela, gráfico semanal. Ué, tá no semanal. Semanal tá aqui, semanal. Gráfico semanal na tela do dólar. Ferramenta de desenho. Beleza. Então, o movimento que eu estou de olho aqui no dólar é esse movimento aqui, como vocês podem ver aqui dessa retração de fibra. De olho nesse topo, de olho nesse fundo. E o preço está preso aqui entre a faixa de Gaza. O que é a faixa de Gaza, Felipe? É toda vez que o preço ele fica trabalhando entre a retração de 38 e a retração de 61,8. Tá? Ele tem um pivô muito bem desenhado aqui dentro do gráfico semanal, protegido por essa barra de ignição, um paredão aqui, né? Temos uma perna de impulso que testou 61,8, né? Depois temos aí a nossa perna corretiva proporcional à perna de impulso e ele vem aí para testar de novo a retração de 61,8. Então a gente pode dizer que a gente tem uma força muito mais predominante vendedora no dólar aí dentro de um gráfico semanal. Dentro de um gráfico diário, ele marca muito bem aquela região de suporte, né? Então, beleza, temos aí a força vendedora dominando dentro de um gráfico semanal, mas o suporte está aqui, a gente não pode ignorar. Então, não é simplesmente todo santo dia, quando o mercado abrir, a gente, não, mas o semanal está em queda, vamos bater venda sem contexto nenhum. Não façam isso, não tem sentido nenhum. A ideia é estar alinhado com o macro, né? Mas para isso, né, o nosso tempo gráfico de execução, que é um gráfico de 5 minutos, ele tem que estar proporcionando a entrada. E não simplesmente você vender pelo semanal e querer tocar pelo gráfico de 5 minutos. Não dá, não é? As coisas não são assim. É procurar o gatilho. Procurar não, né? É esperar o gatilho vendedor aparecer para você poder executar uma operação, né, alinhada com o macro, beleza? Então, temos aqui muito bem marcada a região de suporte. E aqui, qual que é a ideia se tratando de quando a gente tem uma região de suporte tão bem marcada quanto essa do dólar? Toda e qualquer venda que a gente venha realizar no tempo gráfico de 5 minutos é de forma a antecipar a perda dessas mínimas aqui. Mínima da semana anterior e mínima do mês anterior. Até que está escrito errado aqui, já vamos arrumar aqui. Cadê? Aqui. Beleza. Foi. Tá? Então, toda e qualquer venda que a gente venha pegar no gráfico de 5 minutos, o objetivo é só um: antecipar essa perda de fundo. Caso não consiga, não vai ser aqui, né, depois que já estiver no final do baile, que eu vou tentar bater a minha venda no gráfico de 5 minutos. Ou é antes ou é depois. A gente não rompe nada, tá, galera? Gráfico de 60 minutos, muito bem alinhado também, aqui deixando até mesmo um pivôzinho na sexta-feira de payroll, né? Tivemos aí uma falha de topo interessante, frustrando o movimento. Eu até me lembro que eu estava com o pessoal na sala e ainda falei, né? Vamos tentar pegar uma compra no dólar para tentar, né, antecipar o rompimento desse possível pivô aqui, que tínhamos uma perna de impulso, perna de correção, e ele até deu um trigger interessante lá. Teve uma galera que pegou lá e conseguiu pegar uma bela pontuação. Mas todo e qualquer alvo que nós tínhamos aí era a média móvel de 200 no 60 e possivelmente a região de acionamento desse possível pivô aqui. O mercado ele foi lá, né? Entregou aí né, a análise que a gente fez com 60, executamos o lucro, mas depois uma rejeição forte da região, média móvel de 200 pesada, mercado vem, pede todas as médias, ficou trabalhando entre ajuste do dia anterior e mínima do dia anterior, e aí, no finalzinho, no apagar das luzes, ele entrega para a gente um movimento mais vendedor aí dentro do dólar. Então, para amanhã, né, o que eu sugiro para os amigos? Caso esse mercado ele abra sem gap, a saída de menor resistência é a ponta vendedora, com certeza, não dá para a gente negar isso daqui, né? E aí, aquele negócio, você vai marcar essa região de mínima do dia anterior, que na verdade a mínima do dia anterior vai estar aqui nesse candle 114, né? Você vai marcar essa região de mínima e vai esperar o quê? Ou um candle gatilho de força fechando abaixo da região, ou o pullback aqui para você operar de maneira mais tranquila e mais segura, tá bom? A ponta compradora, ela meio que não me interessa dentro dessa configuração aqui, porque caso ele abra sem gap, ele vai ter um grande trabalho de lidar aqui com esse batalhão de médias aqui, média móvel de 50, média móvel de 20, média móvel de 9,
toda essa memória vendedora que o preço apresenta aqui para a gente, toda essa lateralização da parte da tarde. Então, acredito que a ponta compradora seja a ponta mais dificultosa aí, caso ele abra com gap de alta, se livrando aí, né, das médias, se livrando desse caixote, desse congestionamento que apresentou na parte da tarde, já vai ter uma média móvel de 200 no gráfico de 5 minutos, o que não vai me deixar espaço para trabalhar uma compra, a menos que ele abra com um baita gap de alta, abrindo acima da média móvel de 200, né? E aí a gente vai esperar o pullback, cruzamento da 9 para 200 para tentar levar esse preço até a máxima do dia anterior. Mas isso aí a gente vai se programar para amanhã, estaremos transmitindo a primeira hora de mercado e vocês estarão comigo aqui, beleza? Mas via de regra, dólar aponta vendedor a essa de menor resistência, tá bom, pessoal? Então, deixo o dólar aqui para vocês e vamos para o nosso menino índice. Índice futuro na tela. Também essa é a retração macro que eu estou de olho aqui dentro do índice, tá? E o índice meio que preteou olho da gateada, né? Essa semana aqui, 40, foi uma semana que até parecia que talvez seria uma reação, né? Uma retomada de uma possível bandeira de alta para voltar a trabalhar aí na região dos seus 136 mil pontos. Não foi o que aconteceu, a semana pesou e realmente terminou pesada, essa que é a verdade. Já marcadas as máximas e mínimas da semana anterior aí, também de olho nessa faixa de gás aqui, que vai do 133.200 até o 129.300, beleza? E trazendo agora para um gráfico diário, ficou muito bem desenhado aqui, né? E aqui o trabalho de médias foi simplesmente sensacional, tá, pessoal? A gente teve uma dificuldade muito grande aqui dentro do índice futuro do preço fazer um mísero fechamento acima da média móvel de 9 períodos. Tivemos aí o candle 191 e o candle 191 foi o que fez o primeiro fechamento e cá para nós, foi um fechamento bem mequetrefe acima da média móvel de 9 períodos aqui dentro do gráfico diário. Quando foi o candle 192 aqui, que até achei que seria uma reação, né, dos comprados, tentando quebrar a linha de tendência, para quem sabe fazer um pullback para voltar a trabalhar naquela região de 136 mil pontos, né, o mercado, os vendedores simplesmente empurram esse preço para baixo aqui, né, deixando esse baita padrão de candle vendedor. E aí na sexta-feira não, aí na quinta-feira mesmo, o mercado já deu uma boa azedada, perdeu até mesmo uma região de suporte interessante no 60, trabalhou abaixo, e depois, na sexta-feira de payroll, a gente pode até mesmo entender que, né, armando talvez um pullback para cair, mas não é bem um pullback, a gente vai chegar lá, tá bom? Então a gente tinha esse caixote aqui dentro do 60, tá? Até comentei, desenhei com vocês aqui, com o pessoal da sala, né? O caixote era esse daqui, né? Falei para o pessoal ter cuidado com esses movimentos de venda aqui, compra toda vez que se aproximasse, né, das extremidades. Então, ponta compradora, ponta vendedora, muito bem defendida, que tinha que ter cuidado. Na sexta-feira, quando a gente vê esse mercado pesando aqui, eu até comentei com o pessoal, na sexta-feira não, na quinta, até comentei, poxa, acho que a gente vai ficar com um pullback de livro de saída desse caixotezinho aqui, né? E aí a gente teria uma ponta vendedora realmente predominando. Acontece que o mercado ele pesou bastante na quinta e ficou meio que de ressaca na sexta, mesmo com o movimento de payroll. Então a gente não conseguiu, né, dar continuidade a esse movimento de baixa, aqui desse pivô que armamos, né? Então tem perna de impulso, perna corretiva, ele acionou um pivô. Não posso considerar que esse pivô que já deu errado, né, ou que, né, a vaca já foi para o brejo, porque o stop, acredito eu, de quem, né, está vendido está nessa região de topo aqui no 132 mil pontos. O que pode acontecer foi o mercado ressacado por conta daquela queda forte na quinta-feira, e aí cenas dos próximos capítulos na segunda. De certa forma, no gráfico de 5 minutos, a gente vai visualizar aqui que o índice ele até vem consumindo fundo mais alto que o fundo anterior, né? De certa forma, até mesmo tentando ameaçar aqui esse movimento de pivô, né? E aí só tem como a gente só vai saber disso aí amanhã, na verdade. A sexta-feira ela foi um dia bem ressacado, na verdade, não teve muita coisa que a gente conseguiu fazer, a não ser se proteger aqui, na verdade, mas é um mercado que não foi para lugar nenhum, se a gente for parar para pensar aqui dentro do índice futuro, tá? Então, o stop, né, dos vendidos lá pelo 60 está nessa regiãozinha de topo aqui, e mesmo que o índice ele venha construindo, né, um fundo mais alto que o anterior, fundo mais alto que o anterior e fundo mais alto que o anterior,
essa comprinha aqui, ela ficou bem mequetrefe, né? Então, ou seja, uma compra que sobe caindo, né? Sobe de lado, não me convence. Mas beleza, vamos aí preparar o nosso mercado aqui. Eu vejo, né, o mercado bem definido aqui dentro do índice. Se a gente tivesse que, né, obrigatoriamente apontar uma saída de menor resistência aqui, eu ficaria de olho nesse movimento de rompimento dessas regiões de topo aqui, né? E só compraria, né, a violação dessas regiões aqui ou a confirmação, stop sempre protegido atrás da média, entendendo que talvez esse preço ele só queira vir aqui dar uma sacaneada na galera dos 60 lá, né, estopar os vendidos para depois continuar caindo. Ou se não, caso queira continuar subindo, beleza. Mas toda e qualquer compra que a gente pense em realizar nesse índice futuro aqui tem que ser acima dessa região aqui desses pavis, aqui desses topinhos anteriores, tá? Não dá. E o ideal aqui mesmo é pegar a confirmação. O que seria a confirmação, Felipe? É pegar aquele movimento que ele rompe, fecha acima, volta, troca de polaridade, e aí sim estaríamos habilitados a pegar uma violação desse estopinho aqui da confirmação. O stop, né, sempre atrás de uma média, sempre atrás do último fundinho. E lembrando, toda e qualquer compra ela só tem um objetivo, né? Chegar aqui nessa região da máxima da sexta-feira. Então, essa é a forma que eu vejo aí pro índice futuro tendo uma saída compradora. A ponta vendedora também, de certa forma, a gente fica um pouco mais com o pé atrás, porque esse mercado está bem lateral. O ideal é esperar ele trabalhar abaixo da média móvel de 200, perder fundinho prévio, só que a ponta vendedora, geralmente, ela me gera mais time, né? Eu sinto um pouco mais de confiança na ponta vendedora. Então, aqui é esperar ou um candle de força, fechando abaixo dessa região aqui, ou a mesma novelinha, a mesma historinha que eu te contei ali na ponta compradora, né? Perde a região de suporte, troca a polaridade, né? Confirma que o que é suporte passa a ser resistência, batemos a venda por violação aqui nessa região, stop no último topinho aqui. Só que lembrando, toda e qualquer venda que a gente venha realizar aqui dentro do índice futuro, ela tem um objetivo também, é antecipar mínimas, né? Mínima do dia anterior, mínima da semana anterior, e ficar de olho no estouro da boiada lá nos 60 minutos, que seria esse próximo fundinho aqui, né? Então, esse foi o fundinho que acionou lá nos 60, agora, obrigatoriamente, aqui passa a ser a mínima da semana anterior, beleza? E caso esse mercado continue trabalhando aqui dentro desse, né, caixote que ele arma aqui pra gente, o ideal é não fazer nada, tá, galera? Principalmente quando fica esses caixotezinhos estreitinho aqui, né? Ou, né, ele venha caindo em canal também, não tem problema nenhum em você, né, ficar líquido no mercado e esperar o seu setup alinhar, beleza? Vou mandar esse layout e esse estudo aqui lá para a galera da sala educacional, né? Estudo prontinho já para a galera, tudo marcado, suporte, resistência, layout, tudo de mão beijada, né? Caso você queira receber aqui esse conteúdo também, né? Tem que fazer parte da nossa sala educacional, né? A Black October está aí para todos, preço acessível, aceitando cartão de crédito, bônus exclusivos, né? Só maluco fica de fora, beleza? Então, essa é a minha ótica aí para a semana. Claro que a gente vai mudando ela ao andar da semana, mas para começar a semana é dessa forma aqui. Beleza? Até mais aí e nos vemos amanhã na nossa transmissão da primeira hora de mercado. Um forte abraço.